plano nacional, a iniciativa, os Estados Unidos criou uma iniciativa, a Brain Initiative, né? Uhum. Curiosamente, a coisa mais importante que saiu do Brain Initiative do ponto de vista humanístico foi a nossa demonstração na Copa do Mundo, cujo trabalho básico foi feito nos Estados Unidos, né? Quando a gente fez o exoesqueleto aqui, foi feito no Brasil. Mas tudo quem pagou o desenvolvimento da interface cérebro-máquina foi o governo federal americano, no dinheiro do taxpayer americano. Naquela época foi criada a iniciativa do cérebro americana. E apareceu uma na Europa, e a China criou a sua, que é gigantesca. Então você tem um investimento estratégico estuporante na China em neurociência básica. Só que agora, como a interface cérebro-máquina demonstrou ter um impacto clínico gigantesco, e a China deve ter, estima-se, da ordem de 450 a 480 milhões de pacientes com doenças neurológicas, só neurológicas, tá? O que é 1/3 do país. O que é um pouco abaixo, talvez, da média mundial, que é 43% nesse momento, né? São 3,4 bilhões de pessoas. É metade da humanidade, quase. Essa demanda, e como o fator de risco, o maior fator de risco na Ásia é idade, e como a China tem a maior população idosa do mundo, investir em novas terapias para pessoas mais idosas ou para pessoas com doenças neurodegenerativas é vital para o país, né? Então, isso se transformou numa loucura, né? Tem startup de Brain Machine Interface em todo canto. Eu conheci várias, né? E essas iniciativas não se propõem se propõem a reabilitar pessoas, mas por meio de máquinas. Não, por meio dessa conexão entre o cérebro e diferentes tipos de tecnologia de neuroreabilitação. Tá. Então, sejam elas mecânicas, como exoesqueleto, ou computadores, ou até o que a gente faz, né? A gente faz uma mescla, a gente fez nesse estudo na China, que a gente acabou de publicar. Esse estudo que você está falando que acabou de publicar foi quando? Foi dezembro? Dezembro do ano passado, nós publicamos o preprint inicial, que são 160 páginas de dados de 19 pacientes, que nós seguimos durante vários anos. Na realidade, o estudo principal foram 9 meses, e depois nós pegamos 5 pacientes do grupo controle, que só fez a fisioterapia normal, e pôs no grupo experimental. Então nós tivemos, no total, 14 pacientes que nós seguimos e fizemos imagens do cérebro, ressonância nuclear magnética, ao longo do uso da interface cérebro-máquina, que ninguém tinha feito ainda, né? E o mais, não só nós reproduzimos os dados... Esses pacientes estavam fazendo uso de que tipo de... você estava tentando conectar o cérebro deles com a máquina, mas era sempre a mesma máquina? Não, na realidade, o que nós fizemos, primeiro, nós usamos o método não invasivo. Tá. Esse foi o primeiro que nós fizemos desde a Copa do Mundo, 12 anos atrás. Então nós usamos aquela touquinha de EEG, e na China, como isso foi no meio da pandemia, nós tivemos uma série de problemas não dava para mandar coisas para lá. Eles usaram a nossa realidade virtual, que é um avatar sendo controlado. O treinamento era a pessoa imaginar andando novamente, controlando esse avatar. E nós pusemos esses pacientes com a interface cérebro-máquina em andadores robóticos, né? Não o nosso, porque não deu para mandar, mas o que eles tinham disponíveis lá, comercialmente disponível lá, né? E o que nós mostramos foi, nesses primeiros 9 meses, a taxa de recuperação de você ir de uma paralisia completa para uma paralisia parcial, inclusive com pacientes que conseguiram andar sem o exo, sem nada, só com um andador, né? Um andador de metal, né? Foi a mesma da nossa aqui nos primeiros 9 meses, de 50%. 50% dos pacientes conseguiram fazer essa transição. No Brasil, a gente seguiu os pacientes por mais tempo, 28 meses, e aí foi 100%. Mas na China nós só tivemos 9 meses, né? E aí o que foi mais interessante foi a gente notar que nesse subgrupo que faz a transição, o cérebro que vinha atrofiando, porque depois de uma lesão medular, o córtex começa a perder volume, né? Começa a perder espessura. O treinamento conseguiu reverter essa redução essa atrofia cortical. Nunca ninguém tinha mostrado isso com a interface cérebro-máquina. E que, curiosamente, isso nos permitiu levantar a hipótese que essa atrofia que a gente viu, ela ocorre naturalmente quando a gente envelhece, naturalmente, sem nenhuma doença. À medida que você vai envelhecendo, o córtex vai perdendo volume. Em algumas pessoas mais depressa, outras menos. Por isso que a gente vai, né, tendo uma perda de capacidades cognitivas. Havia uma teoria, há uns 15 anos atrás, de que a lesão medular podia acelerar esse processo. E a gente viu evidências que suportam essa teoria. Tá. Claro que não é a prova definitiva, mas muito sugestiva. Só que o fato que o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva reverteu, sugere a hipótese, não tem nada provado, de que talvez o uso da interface possa desacelerar o envelhecimento cerebral.
Isso é interessante. Nunca foi proposto. É um saltinho, mas é interessante. É um salto porque, de repente, você tira a interface máquina do uso em doenças neurológicas e, eventualmente, pode levar para qualquer ser humano, normal, sem nenhuma patologia, tá? Claro que nós vamos precisar de estudos clínicos enormes para demonstrar isso, só que ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade. Entendi. E essa possibilidade só veio porque a gente acoplou estudos de imagem, ressonância nuclear magnética, né, funcional, com o estudo clínico nos mesmos pacientes, né? E isso demorou um tempo razoável para a gente conseguir fazer todo esse movimento, né? E agora, evidentemente, a gente quer ampliar, quer criar estudos mais com um número de pacientes muito maior, não só em pacientes com lesão medular, mas estudar em outras doenças, porque essa atrofia também ocorre em Alzheimer, em demência, em doença de Parkinson, em outras coisas, né? Epilepsia crônica. Então nós vamos ampliar o escopo do uso dos nossos protocolos para uma série de outras doenças, mas também eu estou agora negociando a possibilidade de fazer um estudo clínico de envelhecimento, de ver se o uso da interface cérebro-crônica durante um período razoável. E é não invasivo, é muito simples de usar, muito fácil de usar. Isso funciona, assim, se disse, ainda não tem nada provado, isso daí é apenas olha, se isso aqui funciona assim, talvez funcione assado. Isso, é uma conjectura. Né? Isso. Se funcionar assado, a gente está falando de entre aspas, uma fisioterapia, que é o cara ir usando aquela parada com frequência para não perder o tônus. E curiosamente, surgiu um estudo, eu ainda não li ele inteiro, mas logo depois que a gente publicou, não deu tempo de... né? Nem deles citarem a gente, nem a gente citá-los, porque eles publicaram depois, mostrando que em pacientes que estão envelhecendo, se você fizer um programa de treinamento cognitivo, só de mentalização, se não me engano, são cálculos matemáticos de cabeça, resolver problemas mais complexos mentalmente, eles notaram uma desaceleração da atrofia. Ou seja, de repente apareceram dois trabalhos que falam, sem nenhum saber do outro, estão convergindo na mesma teoria. Tem vários pontos fundamentais. Primeiro, com esse trabalho, nós começamos a acabar com a Neuralink, né? Porque se você pode ter o resultado sem entrar no cérebro, para que você vai falar o cérebro? E como o cara já desistiu de Marte, já desistiu do carro elétrico. Calma, não desistiu não, desistiu do carro elétrico, do buraco lá de Las Vegas, que tá virando... Você viu? Desistiu mesmo desse? Tem um buraco lá. Eu tô ligado nesse, eu achava legal essa ideia. Não, mas virou resort de rato lá. A prefeitura de Las Vegas tá desesperada para tentar ver o que vai fazer com o buraco, né? Eu só tô avisando ele que é melhor ele já começar a ir preparando o post dele de desistir de neuroscience, porque, né? Se nós tivermos certo, qual é o ponto? Se você usa... E agora estão surgindo tecnologias novas, não invasivas, extremamente interessantes. Tem gente agora tentando registrar a atividade elétrica por ultrassom, né? Um sistema de ultrassom, que você não precisa pôr nada dentro do cérebro. O que vocês fazem hoje é por meio de eletrodo. Esses eletrodos no couro cabeludo, que é o EEG, eletroencefalografia tradicional. Mas nós estamos começando a investigar a possibilidade de usar outros métodos não invasivos que estão surgindo. Você está tomando cuidado de ir só nos não invasivos, é isso? É sim. Eu sei, eu criei um método invasivo e eu sei para que ele serve. Para estudar o cérebro em animais é a coisa mais adequada, apropriada, porque te dá uma resolução muito maior. E em certas doenças, num número muito restrito, não vai ter saída, você vai ter que fazer. Todavia, não é a panaceia que esses caras tentam vender. Entendi. E também não tem como, não escala. Não escala? Não escala porque... Como é que... Nós estamos falando de 3,4 bilhões de pessoas. Sim. Como é que você vai operar todo esse povo? Não tem como. Dá. Não tem neurocirurgião no mundo, não tem sala, não tem hospital. O que é completamente diferente da capacidade de pôr um negócio na cabeça. Por uma touca de natação, que você pode fabricar milhões a um custo muito baixo. Sim, né? sim. E do ponto de vista de negócio, era aí que o Elon Musk devia estar investindo. Mas ele é uma farsa. Eu preciso avisar o Sérgio que ele é uma farsa completa. Porque... Veja, ontem ele desistiu de Marte, que todo mundo sabia que era... Né, quando ele ganhou o contrato do governo americano para ir para Marte, bilhões, ele ia por um foguete que ia levar 100 e poucas toneladas, 150, 170 toneladas para a órbita. Ele nunca passou de 30. E agora ele disse que não dá. Então é uma redução de 80%, 70%, 80% do payload para ir para cima. E era óbvio que você não pode mandar gente para Marte sem saber se o cara chegar vivo. E como o cara vai viver lá? Porque não tem atmosfera, não tem campo magnético, está aberto para radiação cósmica, radiação do Sol. Então ele vai para a Lua agora.
A Lua é mais tranquilo. É aqui do lado. Faz só 50 anos que eles estão tentando ir. Agora, divertido vai ser se os chinesinhos chegarem lá primeiro, entendeu? Porque eles vão agora, em 2030. Eu passei perto lá do centro espacial deles. É sensacional. Eles estão dizendo que vão pousar na Lua em 2030. Né? Eles têm uma base espacial só deles. A estação orbital é só deles, porque o conglomerado europeu, americano, não permitiu, né, que eles se unissem. Então, mas voltando à interface air-máquina, estão surgindo métodos que podem ou complementar o EEG ou podem eventualmente até ser melhores. Não temos certeza ainda. Uhum. Se essa tendência se confirmar, eu criei até nesse paper eu criei uma sigla que é MARES em inglês, CIS. Né? Então, para você decidir qual é a alternativa que você vai usar num paciente, você tem que seguir o CIS, ou seja, tem que ser safe. Tá? O não invasivo é 100% seguro. Uhum. Não tem risco de dar infecção, o eletrodo parar de funcionar. Então, safety é o primeiro. Né? Ele tem que ser eficiente, efficacious, porque tem que funcionar. Né? Uhum. Ele não pode só funcionar por alguns meses, que é o que acontece com os implantes, e parar de funcionar. Né? É isso que acontece com os implantes. A biocompatibilidade dos implantes não foi resolvida. Tá. Então, o cérebro reage, cria toda uma reação inflamatória ao redor, produz uma reação imune também, inflamatória imune, e deposita proteínas e cria uma cicatriz. E aí a ponta do eletrodo é preenchida com uma camada de proteína, de depósito de outras coisas para funcionar. Isso a gente sabia desde os macacos. Então, só que ninguém fala publicamente, né? Eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Então, provavelmente, se o Neuralink tivesse disponível hoje e eu o instalasse, eu provavelmente daqui a um tempo teria que substituir. Não, e não dá para substituir, porque como você vai tirar o barato? Sei lá, porra. Você tira o barato, vem tecido bom junto, porque tem uma cicatriz lá ancorada no cérebro. Não é uma operação trivial. É uma merda. Desculpa. Entendi. Depois do Pasco Rakish, agora eu tô decaindo no meu vocabulário. Mas enfim. Tá vindo do flow, tá, né? Não, mas veja, você teve companhias muito antes da Neuralink, logo depois que a gente publicou os trabalhos, em 2000, 2006, 2005, outra empresa surgiu, BrainGate. Os caras sumiram, porque alguns meses depois parava de funcionar. Entendi. Entendeu? Então esse é o E. Seguro, eficiente. Quanto o A? Isso. O A, ele tem que ser affordable. Tá. Ele tem que ser um custo que uma pessoa... É possível pagar. E um sistema de saúde público, por exemplo, é capaz de pagar. E ele tem que ser scalable. O S é escalável para milhões. Né? Então, quando eu criei esse novo instituto aqui no Brasil, recentemente, no meio da pandemia, eu deixei claro ali que uma das coisas mais importantes são esses fatores, né? Mas é o potencial de escalar. Porque é um problema, é uma epidemia silenciosa. Todos nós conhecemos um caso de um familiar, né, ou de um vizinho, mas a gente não tem ideia, até um estudo que saiu em 2024 na Lancet Neurology, que é 43% da humanidade. Né? E o impacto humano, social, econômico é tremendo. E essa equação está sendo olhada com grande cuidado na China. Né? Com muito cuidado, completamente diferente do que você vê nos Estados Unidos, onde o único fator preponderante é qual vai ser o retorno econômico da neurotecnologia. Que, na minha opinião, vai ser muito maior do que da inteligência artificial, que daqui a pouco capota. Né? Porque até agora não deu nenhum. Né? Já tem os caras da Amazon, acho que é da Amazon, demitindo uma galera. 36 mil. Além da Hyundai. Mas você sabe por que eles estão demitindo? Isso que também tem que ficar claro. Eles não estão demitindo porque a AI ou a inteligência artificial transformou esses empregos obsoletos. Eles estão demitindo para gerar cash flow, fluxo de caixa para investir em GPUs, em equipamento e data centers. Eles ainda não têm um retorno efetivo da tecnologia. Para você ter uma ideia, saiu um relatório que a semana passada, eu tenho até o gráfico aqui em algum lugar no meu telefone, a única empresa que está conseguindo ter um pouco mais de cash flow do que o investimento em CAPEX, né, que é equipamento, é a Microsoft. Isso são só 10 bilhões, que para eles é nada. Tá? As outras empresas todas estão investindo, esse ano que entra, Google, Meta, da ordem de 100 bilhões. OpenAI? A OpenAI é o grande esquema. A OpenAI, então, Sam Altman
ele suplanta... O que é difícil? Não suplantar não. Ele está no mesmo time do nosso querido Elon Musk, entendeu? Ambos mentem com cada respiração, né? Cada exalação sai uma lorota. O que você sente sobre isso? Porque não é meio triste? Porque assim, quando você pensa em inteligência artificial, e claro que a gente está falando da generativa e dessa que a gente mexe no dia a dia aqui, não estou falando da que você está acostumado, não. Essa inteligência artificial, quando a gente... Ela ajuda muita gente em muitas coisas, especialmente quando as pessoas sabem o que fazer com ela. O problema, nesse caso, é que a gente tem um cara que é a face da principal empresa de inteligência artificial. E ele tem, além de fazer algumas coisas questionáveis, quando você vai olhar legal, tu ainda, se você for tentar entender o modelo de negócio da OpenAI, ele não existe. Deixa eu tentar ser brando. Ele é criativo, né? Sabe qual é o apelido dele? Não na mídia como um todo, mas no meio? Scam Altman. Puta, cara. Pra quem não sabe, scam é golpe. É golpe. Então, veja, esse é o apelido que você vê em todo lugar quando contam Porque não faz o menor sentido, entendeu? Tanto é que é muito engraçado, porque uma entrevista alguns meses, um ano atrás, ele falou assim, não, o ChatGPT jamais vai ter anúncio, porque colocar anúncio pago no ChatGPT é assumir que o nosso business plan não funcionou. O cara dá uma entrevista agora no final de dezembro dizendo que vai pôr anúncio no ChatGPT. O business plan não funcionou. O business plan não funcionou. Então não é... Veja, é o que eu sempre falo, eu acompanho essa área desde os anos 80. Tá? E ontem alguém falou no X, lá no Twitter, algo que eu sempre quis postar e eu nunca postei, mas esse cientista postou até que enfim. O cara falou, veja, são 70 anos, desde 1956, quando tem a conferência de Dartmouth que cria toda a área, que os caras fazem a mesma coisa. Eles inflam a expectativa e anos depois eles decepcionam e o troço vai pro... Eles chamam de winter. The Artificial Intelligence Winter. É quando o dinheiro some, todos os investidores perderam tudo, os caras percebem que não vai funcionar. A minha primeira viagem internacional, em 86, eu fui para a Holanda, na Free University, lá em Amsterdã, para aprender MUMPS, que era uma linguagem... Eu já tinha aprendido Prolog e já tinha aprendido Lisp, porque eu vi uma conferência do Marvin Minsky aqui, que é outro que enganou metade do mundo, inclusive eu, dizendo, não, isso é o futuro. Qualquer jovem que está na pós-graduação tem que saber programar nessas linguagens. Foi o meu amigo John McCarthy que criou o Lisp e tal. Falei, bom, tem que aprender. Fui lá e aprendi. Só que aí apareceu uma linguagem que ia ser específica para medicina. Na Holanda, meu pai gastou uma fortuna. Passei um mês na Holanda. Aprendi. Voltei com os manuais. Eu acho que fui o primeiro brasileiro. Outro dia alguém me mandou, não, tem um hospital aqui que ainda usa MUMPS. Mas sumeu. Talvez tenha um hospital para coisas administrativas. Eu consigo ver isso. Mas quando eu fui para lá, era o futuro da medicina. E tinha um cara... O nome do cara era sensacional, Shortleaf. Eu chamava ele de Short Life, na Stanford, que dizia, não, os expert systems baseados em regras, tipo, se alguma coisa acontecer, then, então, entendeu? Eles faziam milhares dessas listas, chamavam-se expert system, e esse Edward Shortleaf dizia que isso ia substituir a medicina, que não ia ter mais médico. Isso em 86, tá? Eu tenho os livros dele até hoje. Não deu em nada. Tanto é que os expert systems morreram, né, o Marvin Minsky, tudo que ele prometeu para o Japão, para os Estados Unidos, no MIT Media Lab, foi tudo pro vinagre, e surgiram as redes neurais artificiais, que já existiam desde os anos 50, mas o Deep Learning, né, o método do cara, o Jeffrey Hinton, tomou conta da área e todo mundo achou que ia ser a revolução e bateu na parede agora. O ano passado foi o ano onde tudo isso bateu no muro. Né? Tu acha que o que está estragando a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência é a grana? É a grana, não há a mínima dúvida, porque isso não é esquisito? Porque não é a grana que habilita? Não, a grana devia financiar o avanço da pesquisa, mas o problema é o seguinte, quando você tem um cara da OpenAI, um Elon Musk da vida, o que os caras precisam? Eles precisam aumentar o valuation da sua empresa. Por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, fundindo... primeiro ele fundiu o Twitter com a XAI, né, que é dele, que é a empresa de inteligência artificial. Os dois perdendo dinheiro, mas o Twitter perdendo uma fortuna, ele fundiu. Agora ele vai fundir as duas com a SpaceX. E quer fazer um IPO, né, no mercado americano de mais de 1 trilhão, 1,5 trilhão. Só que o SpaceX hoje, de onde vem a maior fonte de renda do SpaceX? Governo americano. Primeiro são os grants, os contratos, perdão. Mas a segunda é o Starlink. É um serviço de provedor de internet, que ele não ganha 1 bilhão por ano, que é dinheiro de pinga para
que nós estamos falando aqui, tá? Para uma empresa que quer valer 1 trilhão e meio, 1 bilhão é 1000 vezes menos. Tá? Então hoje um analista falando na TV americana falou, eu não consigo entender como nós vamos fazer um valuation desse valor para uma empresa que não tem fonte de renda fora a grana pública e fora, porque ele não entrega nada, ele não foi para Marte, ele não vai para a Lua, não tem nada que a SpaceX... Ele explode foguete a 100 milhões por cabeça, né? Por foguetinho explode, custa 150 milhões de dólares. Então, caiu a façada, entendeu? E para piorar, ele está na lista lá do homem. Então, né? Ou seja, o Lex Luthor era professor de primário, né? Do jardim da infância, comparado com o cara. Pô, tô vendo quanto que tu gosta mesmo. E me disseram que ele é corintiano, pior que é isso. Mas vai ver que o nervo tá flor da pele aqui, né? Tá flor da pele. Jogou pra lá, volta pra cá na hora. Né? Eu duvido que teve gente que dormiu essa noite. Esse episódio é pro carnaval, não é? É. Ô Miguel, isso tudo que você tá me falando... Mas deixa eu só terminar esse ponto, que você tocou no ponto fundamental. Vai. Eu não tenho nada contra a ciência da computação. Eu tenho grandes amigos que são grandes cientistas da computação. E eles mesmos confirmam o que nós estamos acabando de falar, que a explosão de dinheiro nessas startups, essas promessas sem sentido, essas alucinações, estão acabando com a área séria, com gente séria, que faz coisas importantes, que vão ter impacto positivo. Que é talvez o cara falar um troço que vá na contramão do que se esperava, mas é o que vende. Mas o que vende é essa merda. Então, vou ter que ir nessa merda. Tá cheio de... O Lecun lá, o francês, que era o diretor da Meta, não saiu atirando da Meta? Mas e o chinês? Tá lidando melhor com inteligência artificial? Eles têm um modelo menos predador, entendeu? Eles não jogam bilhões para treinar um modelo gigantesco. A DeepSeek mostrou isso, que eles são viáveis, fazendo coisas que são úteis, porque eles têm que produzir alguma coisa que seja um produto real, entendeu? Ali não tem essa especulação de mercado gigantesca, porque o governo controla. Né? Interessante, tá. Então, a China acredita que a inteligência artificial pode ter benefícios para a sociedade, em aplicações que a gente já discutiu, né? Positivas. Mas ela apostou num modelo completamente diferente. Eles não estão jogando bilhões em treinar modelos gigantescos, não estão construindo data centers explosivos. Mas eles não estão fazendo isso, desculpa a ignorância, mas eles não estão fazendo isso porque eles não estão conseguindo, já que há um certo boicote dos americanos em vender chip. Não, eles desenvolveram a indústria de chip deles. Eu estava lá quando eles anunciaram que a máquina, que era monopólio de uma empresa holandesa, a ASML, se não me engano, que era a única máquina no mundo até recentemente que era capaz de fazer o Extreme Ultraviolet Litografia, né? Litografia extrema de ultravioleta, que é o que a TSMC em Taiwan usa para ter o monopólio de fabricar os chips da NVIDIA, por exemplo.